Olá você, cá pra nós está de volta hoje aqui com, claro, né, Fernanda Albuquerque, linda, maravilhosa, toda numa palheta aí, chiquérrima, né? Obrigada, Gerardo. Vindo de você, que entende tudo, né, Josival? E Josival Pereira, que tá aí numa onda, viu? Florido, Havaiano, né? Tá feliz, né? Porque ninguém sai com uma flor assim sem estar feliz. Esse programa é feliz. Esse detalhe, né? Então, e a gente tá aqui hoje para voltar a ter um papo com os assuntos que estão à crista da onda. Então, são bola da vez, né? Vocês vão querer começar com que confusão? Porque eu posso começar a sugerir com pode, a você cor pode da seleção, jogar. Camisa da seleção. Eu já tive 8 disso hoje, né? Então a gente começa essa semana, né, Josival, discutindo cor de camisa de seleção brasileira, mas que não é a cor da camisa. É a representatividade da camisa que é corrente política. Isso. Termina até nisso, né? Se fosse noutra época, eu acho que a confusão não seria tão grande. É verdade, é verdade. Tá certo? Em 2017, a seleção brasileira estava vendo hoje, fez 2 jogos com camisa vermelha. Foi mesmo? Foi 2017, 2 jogos com a camisa vermelha. E como é que eu não vi ninguém fez confusão. Lá. E depois o goleiro da seleção brasileira naquela época, e ele usou durante algum tempo a camisa vermelha, também não deu essa confusão toda. Eu acho realmente destoante. Vou aqui eu acho colocar. que tem uma simbologia que a gente não pode perder, certo? Né? O canarinho, a verde e amarela. Se fosse a camisa vermelha, ela seria a segunda, não seria nunca a primeira, tá certo? A primeira continua sendo amarela. Nós temos uma segunda camisa que é azul. Isso. Tá certo? Que aparentemente representaria a cor da bandeira brasileira, verde e tal. O vermelho... Não está nas cores mas aí a simbologia que a federação, que os marqueteiros, eu acho que eles são marqueteiros estão jogando isso para lá. É para tirar o foco da ruindade que está a seleção. Do ponto de vista do marketing do esporte, tênis, uma coisa, o vermelho é muito melhor de venda do que qualquer outro produto. Eu acho que é mais uma questão de marketing. E pela simbologia que os marqueteiros, o que a CBF está querendo dizer, seria... o vermelho representaria o pau-brasil. Sim. Certo? Representaria, então, a origem efetiva do Brasil. O pau-brasil. O símbolo do pau-brasil, que é quando você extrai a tinta, né? E não da árvore verde, sim, né? E aí, é mudar o que não precisa ser mudado, né? Já é culturalmente, a gente, quando pensa em seleção, a gente pensa na camisa amarela, né? Seleção canarinha, gente. Claro. É uma coisa específica. É não ter o que Essa história que a gente está dizendo aqui é absolutamente perfeita, isso que eu estou dizendo, eu acho que está fora de propósito e aberração. Sim. O que é lamentável, ela já tocou aqui, é, por exemplo, você ver isso na política. Sim. Você ouvir, você chegar um deputado na Assembleia Legislativa da Paraíba, botar um projeto ali para proibir, ele sabe que nunca vai proibir, né? Ele sabe que não tem nada a ver, né? Mas ele bota para fazer política. Isso. Né? E ele vai fazer mais um discurso, essa nunca será brasileira, se vocês não quiserem, se quiserem vermelho, vão para a China. Quer dizer, aí é outra aberração, outra coisa esdrúxula você querer aproveitar disso para poder botar a história da política. É isso que eu estou dizendo. Condene-se a política, condene-se os exageros. Agora mesmo a gente estava aqui, é uma gravação que a gente está fazendo hoje, vendo aqui no Instagram uma briga, né, entre 2 parlamentares na Câmara Federal, algo que não tem o menor sentido. Não, e você numa Câmara de Justiça, né, que é uma Câmara Nacional que está discutindo questões de segurança no Brasil, e 2 parlamentares, né, se enfrentando. Um paraibano, mas que não atua politicamente na Paraíba, e sim no Rio de Janeiro. Mas estava lá, brigando, saiu para falando de Lindbergh com o... Carlão. É Carlão? Não, lá do Espírito Santo. Não sei o que da Federal. Esse mesmo. Vamos lá. O nome dele. Vamos dar um nome aos bois. Gilvan da Federal. Gilvan da Federal. O deputado que eu disse que apresentou o projeto aqui foi Sargento Neto, né, que é de Campina Grande. Só para a gente não dizer as coisas sem dar nome aos bois. Eu acho que foi fora de propósito também. Agora, essa história, veja, eu sabia que Lindbergh tinha sido escalado para alguma coisa no Congresso Nacional, tá certo? Lindbergh, nunca uma liderança de partido nenhum, a não ser que seja um partido de oposição, um partido muito radical, mas liderança de governo, geralmente, ou de partido que está no governo, geralmente é a pessoa que vai conversar, que vai negociar. Vai moderar, tá né? certo? E tinha o líder do PT nos últimos anos, líder do governo, vem crescendo nos últimos anos, é sempre Zé Guimarães, do Ceará, que conversa, que acorda, que faz acordo com a direita, com a esquerda e tal.
Na hora que eles escolheram o Lindbergh, eu fiquei cá comigo, eu disse, o PT resolveu mudar a estratégia lá. Por quê? Tinha sido imediatamente após aquela grande repercussão de Nicolas ter feito Nicolas Ferreira, né? Nicolas Ferreira ter feito uma postagem e ter bombado. Enfim, eu disse assim. Então o PT resolveu mudar uma estratégia. O governo vai botar uma liderança, aí a liderança do governo vai ser um moderado, provavelmente de outro partido, provavelmente não do PT, e o PT partiu para a briga, partiu para que quem for bolsonarista no Congresso, que for usar a tribuna para atacar, então vai ter um cara para contra-atacar e vai ter para atacar antes, porque é Lindbergh. A pergunta que logo ele dorme com alguém que já também provoca muitas celebras. Só que agora ela tem que ser moderada. Ela está sendo ela é ministra para conversar, para negociar, que ela é a ministra não sei se ela está feliz não, viu? Não, ela está com a cara boa, está negociando bem. Ganhou confiança dos partidos políticos, por incrível que pareça, ganhou confiança, está fazendo reuniões com as bancadas diferentes, ganhou confiança nisso, ganhou confiança, inclusive, nas negociações do Congresso. Então, os partidos dizendo que ela está entregando, que está negociando, que a Gleisi Hoffmann está dizendo que ela está negociando. Agora, ele foi para a guerra, tá certo? Mas nesse caso que a gente acabou trazendo essa situação, que acabou de sair, a gente recebeu era uma aqui, briga. Nesse caso, me pareceu que ele foi muito mais desafiado do que desafiador. Ele foi muito mais... Ele foi para responder. Isso. Mas esse Gilvan da Federal é radical ao extremo. Mas será ele está no papel de oposição. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou dizendo que foi para o propósito. Eu estou ainda avaliando, está cedo para a gente dizer se a estratégia deu certo, mas eu diria a você que já está dando certo, tá certo? Eu diria a você que no Congresso diminuíram as agressões mais radicais da direita. Você pode olhar que, inclusive, nesses 2 meses, Nicolas apareceu bem menos, certo? Tá bem menos. Agora, o que eu lamento profundamente é o nível da Câmara Federal. O Senado ainda mantém um nível melhor, mas é ruim também. É ruim. O pior nível de parlamento que eu conheço na minha vida, Fernandinha. Mas é o reflexo de como está a sociedade. A rua está pessoas assim, é uma cisão, literalmente. A gente está discutindo se a camisa vai ser vermelha, mas não porque a gente acha, porque tem gente achando que é vermelha, porque vai pertencer a um partido. Porque outro partido de direita se apossou das cores da bandeira. Sabe o que é? Tem gente de direita que discute em alto nível. Sim. Tem gente de direita. Tem gente boa em todos os lados. Intelectual de direita. Mas tem quem sobressai no Brasil agora, quem o problema é que nós elegemos, ao invés do... E aí eu também não sei se candidataram, tá certo? Aí é um problema. Mas realmente a ralé da ralé, é o baixo clero do baixo clero do baixo clero. Deixa eu te falar uma coisa, a gente falou aqui da camisa, né? A morte do Papa Francisco também tem o caráter político dos esquerdistas com os direitistas, que dizem, eu não gosto desse Papa. Não, maravilhoso, não sei o que. O que é isso? Agora, é exatamente por conta da postura, porque o Papa abraçou muito Lula, né? Amigo de Lula. Não, meu querido, para quem não trata de política, é por isso que não gosta, não é porque o Papa tenha feito algo errado. Foi por política, porque o Papa na Argentina... Antes de Milei, ou na campanha de Milei, aparentemente antes ele recebia os peronistas, ele era mais ligado aos peronistas, então Milei o atacou profundamente na coisa, disse que era o anticristo. Agora, deixa eu te dizer... É Josival com conhecimento político. O povo, Zé Mané, eu não gosto nem de dizer mais isso, né? Porque pode ser que não dê certo, não sabe dessa história. E não gosta porque ou é de um lado ou é do outro. Não, mas deixa eu te dizer, esse é que é o grande problema. Eu tenho aqui, eu vou dizer assim, nosso empresário Edson, vizinho aqui, tá certo? Ele, vez por outra, me manda umas mensagens que ele recebe, né? Então, outro dia, depois da morte do Papa, uns 3 ou 4 dias, ele me mandou de madrugada, às 2 horas da manhã. Quando eu acordei e fui ver, ele recebeu um vídeo. Essa é a comunicação subterrânea, mais sacana que existe no mundo. Ele recebeu um vídeo e ia fazer assim...
os bens deixados o patrimônio deixado pelo Papa Francisco. O Papa Francisco deixou um apartamento, não, uma Lamborghini de 3 milhões de reais na garagem. O Papa Francisco estava num apartamento que custava 3 milhões de reais. E o Papa Francisco deixou um prédio de super luxo para colocar em Brasília. Meu amigo, quem é que fabrica um vídeo desse bem feito e que empurra de madrugada nas casas das pessoas mais humildes que tem? Nós temos uma comunicação subterrânea, tá certo? Sobretudo da extrema-direita, não da direita não, da extrema-direita, que não é nem sequer brasileira. Eu sempre achei, pelo que eu vejo, pelo que eu recebi, que nós temos uma grande produção e tem mais o seguinte, meu amigo, a comunicação que chega na casa de algumas pessoas, senhoras que não sabem ler, pessoas como assim, é subterrânea, é ruim, é montagem. E o pior é que quando a verdade chega, não chega na velocidade. Não chega, vai chegar a verdade chega nenhuma. Muitas vezes, né? A semana passada também eu estava no shopping aqui, pedi um café e fiquei sentado aqui atrás. E tinha um senhor, já com seus 70 anos, ele estava tomando café também, e ele pegava o celular, eu acho que ele ouvia mal, ele abria e ficava ouvindo aqui, e eu é que ficava vendo o vídeo, tá certo? E eu fiquei louco, porque de repente apareceu nele um vídeo com a voz como se fosse Elon Musk falando, dizendo que ele conhecia tudo de digital, de internet, e que as urnas eletrônicas no Brasil eram totalmente fraudadas. Então, não sei o que. Rapaz, e era um vídeo. E eu me assustei. Então tem uma comunicação subterrânea. Eu acho que de todos os lados. Agora a gente tem visto muito isso aí, porque como estão na questão, por exemplo, Elon Musk nos Estados Unidos, no mundo, né? Sim. Mas lá, o João de Trump, é sensação. Aqui no Brasil, o lado de Bolsonaro se notabilizou, né? Por conta exatamente desse trabalho feito na internet. E aí todos estão vindo, o tempo perdido, tá cada um querendo pegar o seu... Você entenda ainda mais, Geraldo, para eu dizer qual é o subterrâneo. Bolsonaro, ele briga com Lula, ele faz com Lula, com PT, com o governo. Bolsonaro, aqui. O que eu estou dizendo é que esse tipo de coisa que atinge o Papa, que fala de urna... Eu sei, eu estou entendendo. Isso é subterrâneo, isso vai além de Bolsonaro. É claro que sim. Porque é de fato uma manipulação da massa. Isso. Exatamente, né? Isso. O que a gente discute assim, nós temos uma capacidade privilegiada de escutar um negócio assim, que isso não existe, e discordar, mais a grande massa. Vai na onda. Sobretudo aqueles que já têm uma propensão a acreditar naquilo, acha que todo o conteúdo que chega é verdade, que tudo que está ali no grupo Mas fulano disse. Aí vem a inteligência artificial que fulano não disse. Aí você vai entender agora, as pessoas nunca entenderam, e desde o momento eu entendi o que Eduardo Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos. Não foi fazer nos Estados Unidos, não dá para ele derrubar o Supremo Tribunal Federal, não dá para ele derrubar Alexandre de Moraes. Mas dá tecnologias, possibilidades para vocês. Ele participa, ele integra um centro da extrema direita internacional, que é aquele Stephen Bannon, inclusive, financia, que tem uma sede enorme, inclusive perto do centro de Washington, enfim, lá, que produz para o mundo inteiro, meu amigo, porque leva gente do mundo inteiro para produzir. E essa produção é para o bem e é para o mal, é para notícias fakes. Sim, gente, não vamos acreditar. A gente é jornalista e não divulga nem... Tem que estar sempre checando. Não dá para acreditar em tudo que chega. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Vou falar. A comunicação subterrânea me assusta muito. Muito. Deixa eu te dizer que vai piorar. Infelizmente, porque o advento... Sinto lhe dizer. Não, o advento da inteligência artificial vai pegar quem tem a capacidade para maquinar o ruim e fazer muito pior. Você acha que as eleições de 26
não terão o advento da inteligência artificial para criar o que você nem imagina. Olhe lá se não for tu dizendo coisas absurdas. E eu dizendo, não, ele não disse isso não, no programa não. O incrível é que nós que somos pessoas públicas, que estamos aqui no vídeo sempre, né? Você todos os dias, eu aqui, todo dia, né? Porque quem está em internet está todo dia. E a gente vai aparecer falando o que a gente não disse. Sim. Né? Com todos esses recursos, porque a gente fala aqui, o computador tem como montar isso. E aí, eu digo, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Só que você sabe que na última campanha eleitoral no Brasil, inclusive, eu acho que a gente não notou, não percebeu, mas nas duas últimas campanhas eleitorais, a de 18, a Justiça Eleitoral perdeu de goleada, perdeu feio, tá certo? A de 18, perdeu feio. Quando foi na de 20, ela já controlou um pouquinho. E na de 22, eu achei que a Justiça Eleitoral controlou bacana, fundamentalmente. Aqui no TRE tem um centro, que o Brasília conseguiu distribuir centros, incluindo um centro que tinha uma inteligência artificial, um programa de inteligência artificial, um dispositivo de inteligência artificial que checava o que era inteligência artificial na propaganda eleitoral. Já checava, você botava lá e ela ia lá olhar, perceber e apontava. Ó, mas aqui... isso é o que é veiculado oficialmente. Isso é verdade. O problema é nessa comunicação periférica. Que a gente, né? Uma comunicação periférica. Porque nessa comunicação periférica, Gerardo, não tem órgão público que controle. Não tem que chegar. Impossível. Não tem que penetra. Impossível. E você não pensa que vai ser usado nas oficiais, não, gente. Nas oficiais, como tem mecanismo para ter TSE controlar, eu vou fazer na periferia. Eu vou fazer naquele grupo ali que tem 50, que são distribuídos para mais 5 mil. Era um fuxico nas pequenas comunidades antigamente, que ninguém segurava um fuxico. Porque a gente sabe que desmando nessa hora de tentar conter, quem está no poder sempre faz uso. Sempre faz uso. Não é para fazer, é quem está ali respondendo, né, politicamente por tudo. Mas faz, porque quer permanecer no poder. E quem está lá como franco atirador, que é a oposição, geralmente, dá uma desvantagem muito grande, né? Porque nessa história das redes sociais, eu tenho para mim que essa comunicação mais subterrânea, mais periférica que ela está falando aqui, ela faz parte de um plano muito mundial. Realmente a extrema-direita ela está organizada mundialmente e ela está avançando cada vez mais. Mas a esquerda tem ciência disso? Tem, mas ela não reage. Só que porque a esquerda, por mais perversa que tenha sido no passado em algumas coisas de protesto, de anular, ela não tem domínio dessa história aqui, não conseguiu domínio no lugar inteiro. Eu acho que não tem o poder de articulação, de organização que a direita tem. Eles são agrupados, eles são organizados. É mais complicado. Mas essa história... Você puxa tem uma ética. Você puxa uma manifestação de direita de um dia para outro. Mas tem uma porque certa... eles estão agrupados, eles estão aglutinados. A esquerda é mais dispersa. Não, mas é mais dispersa. Tem uma certa ética nesse tipo de comunicação política no mundo inteiro. E aí não é esquerda e direita, é esquerda e direita radical, mas veja bem. A direita normal, a direita tradicional, a direita liberal, a direita democrática, que você quer dizer, a direita... Não radical, né? Não radical, ela não usa esse tipo de comunicação. De comunicação. A comunicação é profundamente antiética, mentirosa, tá certo? Totalmente mentirosa. Então, é tanto que, por exemplo, em vários lugares que tem havido eleição, a direita liberal, ela tem se juntado à esquerda quando não... Porque são geralmente eleições proporcionais para ministro agora mesmo, na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, a esquerda do PSDB perdeu as eleições para a direita liberal, direita democrática, e a ultradireita, a direita inclusive lá muito ligada, ela deu uma crescida, cresceu bem, ficou no segundo lugar. O que é que aconteceu? Para montar o governo, direita liberal foi buscar o apoio da esquerda, montaram, tá certo, o parlamento. Na França, foi preciso que Macron ficou aqui, mas a outra direita cresceu. Macron foi buscar na esquerda para poder formar o seu gabinete, tá certo? Esse tipo de acordo
tem acontecido no mundo inteiro. A direita liberal, a direita tradicional, a direita não sei o quê, se juntando com esquerda, centro-esquerda, para poder formar governo, para poder não perder para a extrema-direita. Agora, a extrema-direita tem crescido profundamente. E cresce no discurso menos ético que eu conheço. Isso a gente tem visto agora na questão da escolha do novo Papa. Macron conversando com cardeais. Hoje mesmo eu vi uma matéria sobre isso. Trump conversando, Macron conversando e existindo toda uma história política externa querendo interferir na sucessão do Papa. Porque Francisco, ele era do diálogo, da liberalidade, né? Mas ele era um grande político, porque ele deixou toda a estrutura de votação, quer dizer, o colégio eleitoral tem uma supremacia de novos. E os novos... Progressistas. Por ele. Progressistas. Escolhidos por ele. Ele nomeou muito de direita também. Por exemplo, tem um cardeal que ele gostava de discussão. Aquele da África, foi ele que nomeou. Aquele da África, que é o preto tal, foi ele que nomeou. E o cara fez a maior oposição a ele, ainda vivo, tá certo? Ele era o cara de extrema direita. Porque ele gostava disso. Sim. Agora, é o seguinte, veja bem, eu acho que ele foi político quando ele ampliou o número de cardeais, tá certo? Ele espalhou um pouco mais pela periferia do mundo, tá certo? Cardeais. Mas ele teve sorte também de passar muito tempo e os caras se irem envelhecendo. Ele tinha que substituir os caras. Você acha que foi muito tempo? Foi 12 anos, não foi tanto tempo não. A maioria dos outros agora passaram 6 anos, 7 anos, 2 anos. Mas Lula já está muito mais do que isso. Olha, tem jeito, gente. Não tem jeito. O que demorou mais foi lá Paulo atrás, VI, Paulo né? VI. E o próprio Karol Wojtyla demorou. Mas Francisco fez isso pensando, eu não acredito que fosse isso é uma visão muito particular, né? Do que ele seria. Eu já vou contestar. Mas eu pensando na representatividade, a gente está falando de 41 nações a mais. Então, acho que ele pensou muito mais nessa representatividade. Eu acho que pensou, inclusive, com muita perspicácia, né? No sentido de fazer com que a igreja abrisse tentáculos mais fortes. Claro. Não tiro isso aí não, mas o que a gente na prática está falando é que no colégio eleitoral, os nomeados por Francisco são grande maioria dentro do colégio eleitoral. Mas e isso existe uma gratidão, por mais que existe pensamento, existe gratidão e existe na hora H dizer assim, olha, porque eles se juntam, né? Eles conversam entre si, não é possível que não conversem. Eu não acredito que ninguém tenha coragem, por exemplo, se o cara quisesse manter, vamos eleger um cara com o mesmo peso personal e o cara vai ser Francisco II. Não acho que vai acontecer isso. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que vai ser italiano. Eu acho que vai dar uma guinada. Mas não queria que fosse aquele secretário dele, não. Acho que dá uma... Acha que ele é um sem carisma. Eu acho que vai dar um cara mais pro centro. Não vai ser o secretário. Eu tava com vontade. Diz que o que tem... Agora, não. Aí o bom sou eu, gente. Olha, julgando. Eu acho aquele homem sem carisma, representante. Não, diz que o que tem carisma mesmo é o italiano, que é diz que o que tem carisma é o italiano, que é presidente da Confederação dos Bispos da Itália. Agora, ele é muito Francisco. Ele é muito Francisco. Ele é eu gosto do cara lá, é demais isso aí, do japonês, do asiático. Sim. Eu acho ele interessante se pensar nele, porque tem um perfil interessante, traz diferenças em relação a Francisco. Ela diz o antipático é o de Bolonha, Eu acho que ele tem mais chance, é o que tem mais chance. Agora, só que ele não é o mais Francisco, não. O mais Francisco é o outro, que é o presidente da Confederação Nacional. Esse é Francisco todo. Todas as posições. É como o Bento XVI. Sim, eu tenho a maior antipatia por Bento. Eu também. Mas agora, Bento, quando teve aquela atitude maravilhosa da renúncia, maravilhosa que eu digo que foi forte para Mas foi porque era uma pressão grande, querido. Não. As razões da renúncia... Eu não estou levando, mas você pode ter pressão do mundo todo, mas quem era o Papa era ele. Eu acho que a renúncia foi porque ele não teve coragem de enfrentar a corrupção, enfrentar a pedofilia. Quem era o Papa? Ele podia ser chamuscado como fosse, mas ele tinha um espírito que eu não enxergava nele, enquanto cardeal. Eu achava que ele era ambicioso, que ele quis demais aquilo, que ele ia dar conta do recado e articulado. Eu achava, era essa a minha opinião no início.
Com o passar do tempo, a gente vai mudando, né? Porque tudo muda. E com a atitude final do papado dele, que foi a renúncia e não a morte, né? Para mim aquilo dali foi de uma grandiosidade, porque você renunciar a um papado, meu amigo, não é renunciar a um presidente, um presidencialismo aí, não. Não é renunciar a um país, não. É um mundo. Mas foi melhor para ele renunciar ao papado do que ficar chamuscado como quem cobriu. Ali junto, olhando o Francisco acontecendo, ele junto ali, todo assim, ó, timidozinho. Ele não conseguiu nunca mais desenvergar. Agora, tu acredita que se para eleger um papa há um conchavo para tirar esse papa, para fazer dois. Agora, vocês não imaginam, realmente tem padre, bispo e assim, eles são muito cientes. Eu já convivi, durante 6, 7 anos. Tu foi padre também, Não, eu fui padre não. Ah, sim. Não acredito. Eu fui de pastoral de juventude, fui de coordenações de grupos. Seminarista, foi? Não era seminarista, não, era leigo. Eu já ia dizer que Verônica tinha tirado ele do leigo. E aí, mas é o seguinte, eu convivi muito com a igreja aqui de Recife, do Helder Câmara. Dom Marcelo José era coordenador da Pastoral de Juventude, na época ele representando a igreja e tal, e ia até uma igreja mais conservadora, que era Cajazeiras, como estava lá, um bispo conservador, Dom Zacarias Luiz de Moura. Mas assim, eles são muito cientes do poder dele, das coisas dele. Então, eles não abrem mão. Eles, quando querem brigar, eles brigam até as outras consequências. Você pode ter certeza que um conclave desse é cada um achando que é representante de Deus. Isso. E que ele é que tem a razão. A gente falou aqui num tom até de brincadeira, mas é para dar o tom da descontração de um assunto seríssimo. Sim, lógico. E eu entendo desse jeito. A briga é grande, mas o que me deixa mais ainda, orgulhoso não, admirando, é o fato de que essa briga fica interna. Né? Ela não extrapola os limites lá do portãozinho que fica vez vedado. Por outra lá, depende também do autorismo. Por exemplo, na eleição de Bento XVI, aí é claro que a imprensa só vai saber disso depois, quem elegeu Bento XVI basicamente foi Francisco. Francisco foi o segundo mais votado. Foi. Aí, em algum momento, ele retirou a candidatura dele em função de Bento XVI. Quer dizer, tem hora lá dentro que eles sabem que é preciso acordar. Vocês acham que vai ter fumaça branca já na primeira? Não, acho que não. Eu acho que nunca. Sabe qual é a briga? Sabe qual é a briga que vai estar lá? A briga que vai estar lá é o seguinte, tem 2 ou 3 brigas. A briga as igrejas evangélicas estão crescendo no mundo inteiro. Então, o que é que a igreja católica deve fazer para poder superar isso? Fazer isso? Essa é a grande pergunta. Então, você vai ter um grupo enorme dizendo que tem que fazer mais ou menos a mesma coisa, tem que seguir o mesmo caminho, a mesma coisa, e você vai ter um grupo enorme dizendo que tem que fazer exatamente o contrário do que... Mas olha, essa sua tese, ela tem uma pertinência, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que no papado de Francisco, a Igreja Católica cresceu muito. É verdade. Mas muito mesmo. Eu estou dizendo a nível local. A gente vê que havia um esvaziamento e hoje as igrejas católicas, aos domingos, por exemplo, que é um dia tradicional, que estiveram secas, vazias, estão superlotadas. E isso se deve a essa política que vem lá do Vaticano, não é do outro lugar, não. Aí, veja bem, Francisco, o nome de Francisco, quase acabando o nosso tempo. O nome Francisco cresceu em 2024, absurdamente. Mas aí, Francisco fez uma opção muito clara, realmente, e ele puxou realmente, animou o católico mais antigo, tal, para vir por conta de uma série de posições mais abertas, mas também pelas convicções que ele tinha, pelo jeito, pela inteligência que ele liderou, isso é importante. Mas, por exemplo, tem dentro da igreja, isso é o nome mais forte, acredita que é preciso ser muito conservador, porque as igrejas evangélicas, eles acreditam e crescem pelo conservadorismo. Eu achei que Francisco ia tocar na questão do celibato. De fato, achei. Deixou aí para os sucessores, né? Não terão coragem. Foi Francisco. Olha só, é porque é muito sério, não é apenas e simplesmente o fato do... Eu acho que a igreja vai crescer muito na hora que permitir realmente que as mulheres possam crescer e possam ministrar
todas as coisas da igreja. Acho que tem um percurso muito longo aí. Aí cresce, aí vai crescer mesmo, porque a mulher é quem sabe ir ao coração das pessoas. O papo maravilhoso, mas chegou ao final e a gente tem aqui que desejar que esse conclave, que vai ser iniciado esta próxima semana, aconteça, que o novo Papa chegue, que seja muito bem-vindo, que o mundo está super ansioso por esse novo tempo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica precisa ser conduzida por quem tenha equilíbrio e que realmente olhe quem precisa de escutar a palavra. Até a próxima semana.